Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler um versículo no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Queria ler com os irmãos o versículo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo de número 5. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Eu estarei lendo o versículo. Peço aos irmãos, por favor, que em conjunto leia, assim que eu terminar de ler, por favor. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A igreja. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Graças a Deus. Os irmãos podem tomar os assentos. Meus amados, quero dar graças a Deus. O som estava bom, mas já piorou, irmãos. Estava bom. Quando eu peguei o microfone, estava bom. Eu quero dar graças a Deus por estar com os irmãos nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Nós estamos em mais um culto que denominamos como culto de ceia, onde nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor. Esses dois elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, que por nós foi pendurado e vertido na cruz do Calvário. Meu entendimento é que nesta noite nós estamos aqui agradecidos a Deus, alegres, porque como bem disse o evangelista irmão José Luiz, o Senhor Deus em Cristo nos salvou, nos libertou do pecado, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho, do seu amor, nos fez assentar nas regiões celestiais, e em nosso coração Ele colocou a certeza da vida eterna, nossa salvação. Temos ciência, estamos certos, convictos, esperançosos, que Cristo voltando, nós não ficaremos nesta terra, deixaremos este lugar, iremos para estar para sempre com o nosso Deus. Esta é a esperança maior da igreja, uma fonte de motivação para os crentes em Cristo. E enquanto nesta trajetória nós estamos sobre a terra, o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós nos reunirmos para comermos este pão e bebermos este cálice, devemos fazer menção ou anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Devemos relembrar da morte de Cristo. O que nesta noite acontece em nosso meio só é possível, só se tornou possível, só se concretizou porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Entregou a sua vida, morreu em nosso lugar, e como ouvimos no domingo pela manhã em Orleans, uma mensagem poderosa da parte do Senhor nosso Deus, Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Em nosso lugar, o Senhor Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, vivo está, e antes de retornar para o céu, Ele nos fez uma promessa gloriosa, extraordinária, que vai voltar e vai buscar a sua igreja e vai levá-la para estar com Ele. Nós estamos a cada dia esperando a volta bendita, gloriosa de nosso Senhor Jesus. Todavia, meus irmãos, enquanto isto não acontece, nos reunimos regularmente para participarmos da ceia, relembrando a morte de Jesus e anunciando a sua volta, porque sabemos que Ele vai voltar, Ele vai nos levar desta terra e nós vamos estar com Ele. Deus seja para sempre louvado. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nesta noite tão especial, tão maravilhosa, como disse o evangelista irmão José Luiz,
é uma noite muito oportuna para nós, pois se trata da maior festa da igreja do Senhor Jesus, e às vezes os crentes até erram no que diz respeito a esta questão. Eles se preparam para os grandes eventos conhecidos como os congressos, como os casamentos e outras festas afins, e eles esquecem que a maior festa da igreja, na verdade, é reunirmos, ainda que sejamos 2 ou 3, mas em caráter, em essência, em significância, em importância, a maior festa da igreja é reunir para participar da ceia do Senhor Jesus. Pois aqui nesta noite nós consideramos o que Cristo fez por nós, o que o Senhor Jesus fez por minha vida e por sua vida. Paro e penso, irmãos, se Cristo não tivesse entregado a sua vida na cruz do Calvário, em favor de minha vida, onde é que eu estaria nesta hora? Onde é que você estaria neste momento? O fato de nós estarmos aqui é porque Cristo morreu em nosso lugar. Jesus nos salvou, Jesus nos comprou para Deus. Deus seja para sempre louvado. Portanto, meus irmãos, eu quero rapidamente pensar com os irmãos ou falar um pouquinho sobre esta visão extraordinária que Deus dera ao profeta Isaías, conhecido por nós como um dos maiores profetas, e a quem dizem que nesse aspecto pois ele foi o que mais profetizou a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, quero pensar com os irmãos, meditar e ver, baseado mais precisamente no versículo 5 do capítulo 6 do seu livro, quando Isaías, tendo esta visão extraordinária da parte de Deus, ele exclama dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Meus queridos irmãos, gostaria que você tivesse o entendimento nesta noite, que Isaías, este profeta, a partir do capítulo 6, desta visão extraordinária que ele tem da parte de Deus, e Deus é sabedor que ele precisa desta visão, da manifestação da sua glória sobre a sua vida. Deus tem o porquê, Deus sabe qual é a razão para abrir o céu, para manifestar sua glória e para deixar o profeta ver parte daquilo que é negado a nós enquanto estamos nesta peregrinação. Pois a grande verdade, meus irmãos, é que muitos de nós queremos, muitos de nós desejamos ver coisas que certas pessoas tiveram, o que nós entendemos ser um privilégio. Eles puderam ver, eles receberam de Deus. E nós vamos perceber que houve uma razão da parte de Deus para mostrar-lhe a sua glória, para manifestar a Isaías aquilo que ele ainda não conhecia. Embora, de acordo com o nosso entendimento, Isaías estivesse numa posição muito elevada, pois já era um profeta do Senhor, já profetizava, seu ministério já estava em curso, seu ministério já estava em andamento, seu ministério já estava em pleno desenvolvimento. Todavia, nós podemos aprender algumas coisas aqui, porque é claro para nós, pela palavra de Deus, que a partir desta visão extraordinária, Isaías não é o mesmo. Isaías muda, exatamente porque a glória de Deus envolve-lhe de uma forma tão extraordinária, tão gloriosa, tão impactante, que leva Isaías a tomar uma nova posição, na condição de um profeta, de um mensageiro, na condição daquele que fala em lugar de outrem. Amanhã estudaremos na escola dominical sobre os dons de elocução, e o primeiro a ser destacado é o dom de profecia.
E o profeta no Velho Testamento é aquele que fala em nome de outrem, que traz uma palavra da parte de Deus para o seu povo. Isaías fora levantado pelo Senhor. E é muito interessante nós observarmos, meus queridos irmãos, não me perca de vista, porque o que você pensa ser um alto privilégio, Isaías sentiu-se aterrorizado, ele sentiu tão impactado, que ele chegou a dizer: ai de mim que vou perecer. Na verdade, meus irmãos, nós às vezes entendemos isto do outro lado, porque se Deus abrisse nesta noite a eternidade, se Deus abrisse o céu, se Deus abrisse uma fenda para te mostrar um pouquinho da sua glória, você ia cair de testa em terra e diria: se Ele não tiver misericórdia de mim, eu vou desfalecer, serei consumido, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é grandioso, e nós somos pequenos, nós somos limitados, nós somos imperfeitos, nós somos frágeis. Na verdade, meus irmãos, nós diante da glória de Deus começamos a ver a nossa miserabilidade, nós começamos a ver a nossa fragilidade. Não há um homem na terra que consiga ver a glória de Deus e que vai dizer que ainda é alguma coisa. Todos aqueles que puderem ver o que Deus lhes mostrar, certamente após esta revelação extraordinária, gloriosa, gigantesca, ele vai dizer: eu me reduzo a nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu nada sou, porque percebi que Deus é grande, muito além da minha compreensão. Glória para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, observe a passagem que os irmãos verão o tempo que Deus manifesta-se ao profeta. É tão interessante, meus irmãos, e eu paro para pensar que certamente nós teríamos homens, mulheres, igrejas mais saudáveis, igrejas mais cristãs, não só a nível de nome, mas em essência, caráter, natureza, realidade, como diz a Bíblia, como Deus espera, se nós víssemos um pouco mais da glória do Senhor nosso Deus. Sabe, meus irmãos, a grande verdade é esta: Deus abriu o céu para mostrar ao profeta que profetizava. Nós estamos vivendo, meus queridos, uma época que muitos falam para nós, e eu quero aplicar isto ao meu coração. Muitos falam para nós, mas na verdade praticamente não tem conhecimento daquele que eles servem. Os seus olhos ainda não viram nada, são cruz no que diz respeito à glória do Senhor nosso Deus. Isto é tão real que se Deus abrisse o céu para manifestar a sua glória, muitos de nós nesta noite nos escandalizaríamos, sairíamos daqui escandalizados e pensando que nem sequer de Deus aquela manifestação era. Olha, meus amados, eu não estou conclamando a igreja para se tornarem meninos na fé, mas eu estou dizendo à igreja, seguramente que se nós tivéssemos mais homens, mais mulheres, mais igrejas que conheçam mais da parte de Deus, que conheçam mais o Senhor, nós teríamos igrejas, crentes, homens, obreiros mais saudáveis, pessoas que conheçam de fato a sua situação e pessoas que conheçam
conheçam o meio que ele está inserido. Para nós está tudo bem, sabe por quê? A glória de Deus, ela está muito distante de nós. Nós até falamos desta glória, nós pronunciamos esta glória a quem a discorra para nós, do Gênesis ao Apocalipse, mas ainda não a sentiu, ainda não teve o prazer e o privilégio, se posso descrever assim, de sentir esta glória, e por isso permanecem na mesma situação, estão no mesmo lugar, e individualmente nesta noite eu conclamo a igreja a buscar um relacionamento mais aprofundado com aquele que nós servimos. É ele quem está a nos dizer, embora diretamente para Israel, mas indiretamente para a igreja aqui nesta noite, aleluia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Deus quer se revelar a nós por sua palavra. Deus quer se revelar a nós, para nós entendermos, meus queridos irmãos, que com a glória de Deus manifesta na nossa vida, nós não seremos detidos facilmente. Antes, pelo contrário, essas ataduras e amarras que tem te amarrado, que tem te subjugado, elas seriam como que nada, se a glória de Deus de fato se abrir sobre a sua vida, e Deus poderá fazer para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Veja bem, meus irmãos, no ano que morre o rei Uzias, é exatamente neste ano que Isaías tem esta visão, e os irmãos são sabedores que Uzias foi um rei poderoso e extraordinário. Uzias foi um rei que cresceu assustadoramente, irmãos, e por causa da soberba, a Bíblia diz que ele se tornou leproso. O final dos seus dias, ele tivera que estar separado. Teve período de glória, mas ele teve esse período difícil na sua vida. Olhe para cá, por favor. Uzias representava muita coisa para Isaías. Uzias representava muita coisa para o seu povo. Não era fácil perder um homem como Uzias e pensar que não perderam nada. Afinal de contas, ele fora um grande rei, ele fora um homem muito poderoso, porque Deus lhe abençoara. E infelizmente a soberba entrou no seu coração. Todavia, ele tivera uma história no meio do seu povo, e neste ano que morre o rei Uzias, é muito interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que é Isaías, ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou parte da sua veste, enchia todo o templo. Glória seja para sempre dada ao maravilhoso nome de Jesus. Olha, meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu observo é que Deus, ele abre o céu e ele mostra a sua glória ao profeta Isaías para confirmar a sua fé, pois, como já disse aos irmãos, não era fácil para ninguém terem perdido um rei da qualidade do rei Uzias. Não obstante, meus irmãos, ter ele se tornado orgulhoso, mas ele tivera uma grande história no meio do seu povo. Parece que o quadro é de lamentação. Provavelmente alguém até dizia: quando é que teremos outro rei poderoso, outro rei pensador, outro rei como o rei Uzias? Mas a grande verdade é que Deus quer fortalecer a
fé do profeta, porque a fé do profeta, a fé do crente, a fé do obreiro, a fé da igreja não está nos mortais que vêm e que vão. A fé da igreja, a fé do irmão, a fé da irmã, a fé do obreiro, a fé do pregador, ela está no Deus Altíssimo, no único que morrem homens, passam-se gerações, entram gerações, mas Isaías está dizendo: eu vi o Senhor no alto e sublime trono, aleluia, oh glória para sempre seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Deus queria confirmar a fé do profeta, meus amados. A manifestação da glória do Senhor em primeiro lugar é para confirmar a fé do profeta. A manifestação da glória de Deus, particularmente a cada um de nós, é para confirmar a nossa fé individualmente, pois a grande verdade é que nós temos pessoas que para nós são ombros amigos e que nós tanto precisamos. Nós nos sentimos em determinados momentos até dependentes de tais pessoas em certas situações, mas nunca, querido irmão, nunca, querida irmã, deixe de perceber ou de ver que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. Significa dizer que poderá passar reis, poderá passar os homens, os poderosos, ou seja quem for, mas o Deus Altíssimo permanece. Deus está confirmando a fé do profeta. É como se Deus lhe dissesse: Isaías, Uzias morreu, o rei de Judá, ele morreu, mas eu, o rei de Israel, estou vivo pelos séculos dos séculos. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Há circunstâncias nas nossas vidas que às vezes querem nos parar, que elas querem nos fazer desanimar na nossa jornada. Oxalá que toda a igreja compreenda que o olhar de cada um de nós esteja voltado para aquele que por nós morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, e vivo ele está. Aleluia, aleluia, aleluias. Uzias morreu, mas o Senhor está vivo, assentado sobre o alto e sublime trono. Acontecem tantas coisas, mas deixe eu lhe dizer, o Senhor está assentado no alto e sublime trono. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor Jesus. Há momentos, meus irmãos, que nós até nos pegamos pensando em determinadas coisas e na verdade de uma forma bem displicente nós até falamos: Senhor, mas o porquê? O que Deus quer é que nós não percamos a visão de que Ele está sentado no alto e no sublime trono. Estar no trono significa o comando, a autoridade, o poder e o domínio. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Israel, Judá particularmente, Israel em todo o contexto, povo da aliança, pertencia ao Senhor, e os homens nada mais são do que instrumentos levantados por Deus, e todos eles têm um tempo de prestarem um trabalho para o Senhor, mas a obra permanece, a obra continua, ela vai em frente. E nesta noite eu quero conclamar a igreja a continuar olhando para aquele que está sentado no alto e no sublime trono. Deus quer confirmar a nossa fé. Isaías precisava ter a sua fé confirmada. E é interessante, meus irmãos, é preciso nós considerarmos que a visão que o profeta tem a respeito de Deus nesta passagem era exatamente o que ele deveria vaticinar, ou que ele deveria proferir para Israel: que o Deus de Judá, o Deus de Israel, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos santos patriarcas, dos fiéis profetas, o Deus dos
dos reis piedosos e dos sacerdotes santos. Era o mesmo Deus, este Deus apresentado aqui como santo 3 vezes, ou 3 vezes santos. São serafins que estão a dizer: santo, santo, santo é o Senhor. O profeta, ele vai proclamar, ele vai vaticinar, ele vai proferir a palavra do Deus Altíssimo, e ele deverá levá-los ao entendimento que o Deus de Abraão, o Deus de Israel, ele é santo, santo, santo. Glória seja para sempre dada ao seu maravilhoso nome. As lições, elas são por demais extraordinárias e muito maravilhosas, pois nós observamos aqui que a visão do profeta, ela é aguçada após o ambiente de celestialidade envolver o profeta. De repente o profeta, ele já não sente mais esta atmosfera terrestre, ou esta atmosfera que nós sentimos aqui, completamente física, mas agora ele sente a atmosfera celestial. O ambiente é completamente celestial. O que é celestial começa a se manifestar, aquela celestialidade indescritível, porque por mais que o profeta descreva, ele não conseguirá descrever o que foi de fato esta visão extraordinária, gloriosa. E ele, ao olhar, ele vê o Senhor assentado no alto e no sublime trono, e a Bíblia vai dizendo que ele vê os serafins que estão acima do trono do Senhor nosso Deus, e esses serafins, eles possuem 6 asas cada um, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles voam, e com 2 eles cobrem os pés. E sem que o Altíssimo, sem que o Eterno, sem que o Deus Criador dos céus e da terra exija ou diga para eles: cante, me louve, me adore, a Bíblia diz que eles clamam uns aos outros. Parte deles, sabem por quê? Porque eles assistem diante do Senhor, e eles sabem que Deus é digno, eles sabem que o louvor e glória pertence a Ele, é direito dele. Aleluias! Na visão apocalíptica, quando o profeta João, quando João, o apóstolo, melhor dizendo, ele tem aquela visão extraordinária, a Bíblia diz que ele está dizendo que aquele que está no trono, a ele pertence a glória, a honra, o louvor e o domínio para todo sempre. Significa dizer que isto é dele, isto pertence a ele. Portanto, os serafins, ao olharem uns para os outros, eles clamam: santo, o outro santo, e o outro santo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. E este ambiente vai envolvendo o profeta, este ambiente vai envolvendo aquela mente tão pequena, aquele coração tão pequeno, vai envolvendo aquilo que é matéria, aquilo que é humano, aquilo que é perecível. E Isaías não consegue conter, Isaías não consegue permanecer. E nesta hora, meus irmãos, Isaías vai expressar: ai de mim, que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Aleluia! Bendito para sempre seja o maravilhoso nome do Senhor, que criou os céus e que criou a terra. Veja bem, meus irmãos, rapidamente, veja bem, meus irmãos, o que fez esta visão. Ela fez Isaías ver a si mesmo. Ainda na terça-feira eu disse aos irmãos que Deus quer fazer com que cada um de nós veja a nossa própria vida. Esta visão fez Isaías ver a sua própria vida, porque a grande verdade é que se perguntassem para alguém naquela época sobre Isaías, iam dizer: ele é nobre. Se perguntassem sobre Isaías, eles iam dizer: ele é profeta do Senhor. Eles iam dizer: é um homem santo. Eles iam dizer: é um homem que no nosso entendimento ele está acima de nós, porque ele fora separado para ser profeta. Ele fala pelo Senhor, a comunhão dele com Deus é muito grande. Deus vem a ele, Deus confia a ele mistérios, revelações e mensagens. Este homem é um homem santo do Senhor. Interessante
é o homem descrevendo. Mas quando Deus abre o céu, mediante a glória de Deus, mediante o cântico dos serafins, que envolve o coração e a mente do profeta, ele vai dizendo: ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Significa dizer que a visão da glória de Deus fez Isaías ver a si mesmo. Deus queria que o profeta tivesse a sua fé confirmada. Deus queria que o profeta visse na verdade a sua situação, que ele conhecesse de fato o seu estado. Quando eu disse aos irmãos que se nós tivéssemos mais pessoas, pregadores, igrejas, crentes no geral, que veem a glória do Senhor, nós teríamos igreja mais saudável. Sabe por quê? Porque o que se vê hoje é pessoas que se contentam com a sua situação. Muito provável que se perguntasse a Isaías: como é que você está? Ele diria: eu estou bem, o Senhor me confiou um chamado, eu sou um profeta, quem poderá falar contra a minha vida? Mas agora é ele que diz: ai de mim que vou perecer, porque eu percebi que eu sou um homem de lábios impuros. Eu não quero lhe enganar. Se Deus abrisse o céu, você iria dizer nesta noite: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não passo de pó e eu não passo de cinza. Mediante a manifestação da glória de Deus, a expectação que nós temos, ela é terrível. Ela vem contra nós ou sobre nós de uma forma a nos assaltar e a nos levar a conhecer o nosso estado, a olhar para as nossas fraquezas, para as nossas deficiências. A grande verdade é de muitas pessoas estarem na situação que está, é porque quase não vê nada da parte do Senhor nosso Deus. Mas eu repito nesta noite, e que isto fique gravado para nós e registrado perante o Senhor a quem sirvo: a razão de você se encontrar nesta situação, atado, se dando por contente, por feliz, bonzinho, boazinha. Eu tenho pessoas que congregam comigo, meu irmão, que ele acha que é bom demais. Eu tenho pessoas que congregam comigo que acha que é uma maravilha, que está perfeitinho, que é aquele vasinho que foi trabalhado e a coisa mais linda dentro da igreja. E o Senhor está dizendo: eu quero te mostrar a sua miserabilidade. Eu quero que você veja quão imperfeito tu és. E aqui eu vejo a grandeza do Altíssimo, porque se não é por misericórdia e graça, porque se não é por graça e misericórdia, graça é o Senhor me dar o que eu não mereço, e misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço, porque na verdade o que eu merecia era a condenação, mas por misericórdia Deus não me deu e não me dá o que eu e você merece. Esta é a grande verdade, aleluia. Aqui prevalece graça, misericórdia, misericórdia e graça da parte do Deus eterno, aleluia, aleluia, aleluia. Cadê os bonzinhos aqui nesta noite? Cadê os perfeitinhos aqui desta noite? Aleluia. Vamos aprender com o profeta que estava tudo bem para ele, estava tudo organizado, mas mediante esta glória impactante da parte do Senhor, ele está dizendo: ai de mim, vou perecer, porque sou um homem. Olha para cá. Primeiro ele está olhando para si. A glória de Deus te faz olhar para a sua vida. Em segundo lugar, te faz olhar para o ambiente que você está inserido. Mas em primeiro lugar, para a sua vida. Em primeiro lugar, para a minha vida. Aleluia. É Deus nos fazendo encontrar conosco mesmo. Nós teríamos mensagens mais poderosas, hinos que alcancem mais os objetivos esperados por Deus. E como já lhes disse, uma igreja mais saudável, se nós encontrássemos conosco mesmo. E Deus quer abrir o céu para nos fazer encontrar conosco mesmo, para vermos a nossa condição. A partir de aí, enquanto o profeta estava dizendo: eu vou perecer, a manifestação da glória, onde prevalece
graça, misericórdia, misericórdia e graça não vem para destruir o mortal, pois se fosse para destruir, Deus não abria o céu para manifestar glória. Ela vem, meus queridos irmãos, para purificar o homem. Ela vem para que o homem, a partir deste momento, ele não confie mais em si, ele não pense que ele não entenda, meus queridos irmãos, que isto é bondade dele, ou quem sabe dos antepassados dele, e por isto Deus lhe conferiu tal posição ou tal condição. Antes, pelo contrário, agora ele vai entender, tudo foi pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Enquanto o profeta está dizendo, eu vou perecer, a Bíblia diz que um serafim ele voa, trazendo lá do altar uma brasa tirada, e essa brasa ela é viva, e ele vem com esta tenaz e toca nos lábios do profeta e diz, agora purificado foi o teu pecado. E a partir disto que o profeta diz, depois disto eu ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito para sempre seja o nome maravilhoso do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. A grande verdade é, meus irmãos, já vou parar, mas a grande verdade é que o homem que tenha mais qualidade, isto é, se nós pudermos encontrar sobre esta terra, de mais virtude, o homem mais retinho que nós encontrarmos sobre esta terra, ao perceber a glória de Deus, ele se reduzirá a nada, porque a glória do Senhor revela que de fato eu e você não somos nada, e que só prevalecemos por graça e por bondade, por graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Mas deixa-me fazer a última aplicação. A nossa preocupação, meus irmãos, está com muitos que estão em determinados lugares, sem que antes tenham tido seu pecado purificado, como no caso do profeta. Ele vê a sua situação, após ver a sua situação, ele vê a situação do povo onde ele estava inserido, e a Bíblia diz que ao tocar na sua boca o anjo, com aquela brasa viva que tirara do altar, o seu pecado foi purificado. E após este momento ele ouve o Senhor dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então aí ele responde e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo de número 9, diz-lhe o Senhor, vai e diz a este povo, vocês ouvem de fato, mas não entendem, vocês veem de verdade, mas vocês não percebem. Esta é a grande verdade. Todavia, o que eu quero dizer aos irmãos, parece que é a visão ou a chamada do profeta, ela é outra a partir do versículo de número 9, porque Deus está dizendo, depois disto, Deus está dizendo, vai, e vai com a mensagem específica, vai para dizer, olha aqui meu irmão, preste-me atenção, um dos grandes problemas que nós temos para pregarmos uma mensagem que Deus nos manda pregar, nunca querendo afrontar ou envergonhar alguém, mas não negando a verdade da palavra do Senhor nosso Deus, e amando a alma da pessoa a quem nós estamos pregando. A grande verdade da dificuldade que nós temos, sabe por quê? Porque às vezes temos nome de profeta, mas nós não temos natureza de profeta. De fato nós não somos profeta, porque o profeta, ele sente o que Deus sente. A partir da manifestação da glória de Deus, Isaías consegue entender que este povo ouve, mas eles não percebem, eles vê, mas na verdade eles não entendem. E esse quadro se repete nos nossos dias. As pessoas estão ouvindo, mas na verdade eles não estão entendendo. Nós ouvimos tanta coisa lamentável. Ainda ontem alguém me enviou um vídeo e disse, pastor, veja esse negócio aí, mas que coisa esquisita, meus irmãos. Que Deus guarde a nossa vida, que Deus tenha misericórdia de nós. São pessoas que estão em nome de Deus, eles ouvem, mas não entendem, eles veem, mas eles na verdade não
não conseguem compreender o que a palavra do Senhor está dizendo de fato aos nossos corações. E até aqui, meus irmãos, o profeta, com certeza, os irmãos podem ter certeza disto, que ele teria certa dificuldade. Então o Senhor Deus faz ele ver a sua própria situação, e depois de purificar o seu pecado, Deus está dizendo agora: foi você que dissera, eu estou aqui, irmãos, preste atenção, estou abrindo um parêntese, estou parafraseando, é como se Deus estivesse dizendo: você mesmo disse que o povo que você habita no meio deles é um povo de lábios impuros, então você sabe de que mensagem eles precisam, agora vai e prega a minha palavra, vai, 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 vai. Sabe por que você me acha enjoado? Sabe por que você acha que eu marco a sua vida? É porque você não sente o que o meu coração sente por Deus. Sabe por quê? É por isso. Se coloque de pé. Será que todos nós ouvimos esta palavra da parte do Altíssimo? Vai. Fale. Sabe por que eu não concordo com essa sua situação? Sabe por que eu fico preocupado com você participando da ceia hoje, sem ter me procurado primeiro? Porque Deus me disse: vai com essa palavra. Sabe que para algumas pessoas era melhor não participar da ceia nessa noite? Mas é provável que você terá coragem e vai participar. Mas tenhamos ciência de uma coisa: a palavra de Deus, mais uma vez, é pregada para nós. Eu quero orar antes de nós participar, antes de nós consagrarmos a ceia do Senhor, eu quero orar com a igreja. Curve a sua cabeça agora. Apresente a Deus a gratidão do coração. Você que vai participar da ceia, agradeça a Deus por poder participar da ceia, por ter essa oportunidade gloriosa, maravilhosa. Se a tua vida está bem com o Senhor. Oremos, querido.